Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E como eu sempre digo para vocês, e principalmente para as pessoas que estão chegando agora, onde eu gravo tem muito barulho, mas infelizmente nós temos que enfrentar essa realidade e eu vou fazer um vídeo assim mesmo. E outra coisa, meu celular está com problema e eu não estou conseguindo mais editar os vídeos, então esse vídeo infelizmente vai sem aquelas legendas, aqueles nomes, o versículo mostrando do lado aí, até eu poder comprar um celular melhor, um aparelho melhor, me organizar melhor aqui para o canal. É isso que às vezes faz a gente ter menos vídeo, né, por semana, é exatamente por causa disso. A gente quer algo melhor, mas no momento, né, a gente está em fase de organização, tá bom? Mas hoje eu vim aqui para mostrar para você como que o Evangelho da Graça é simples. O Evangelho é simples, meu irmão. Só não entende o Evangelho quem está com o véu da religião. Quem está preso em uma denominação, uma religiosidade no sentido pejorativo, quando eu falo religião ou religiosidade, não é no sentido de Tiago 1,27, não. É no sentido pejorativo, a pessoa religiosa, pessoa que tem um conceito, tem uma ideia, tem uma filosofia e tem um pensamento e não abre o entendimento para estudar a Bíblia. E a Bíblia para ele, meu irmão, só usa a Bíblia com os óculos da religião. Aí a gente chega com o Evangelho que é a criptograça e vai destronando as pessoas que são eleitas, a maioria delas vão estar abrindo o entendimento. Outras são filhos da escrava, são eleitos, mas vão viver na escravidão. Por isso é necessário você pregar. Pregue, porque a sua pregação vai despertar os filhos que não são escravos a viver o reino de Deus. Muito bem, olha só como o Evangelho é simples, é muito simples, e eu quero aqui mostrar para vocês aqui a simplicidade, como é fácil entender. Por exemplo, eu vou deixar aqui um exemplo. Tiago, melhor dizendo, Timóteo, vamos ler em Timóteo, estou lembrando de Tiago, falo da religião lá, né? A religião pura, sem mácula. Agora, olha só para você ver. Paulo escreve para Timóteo. Escute isso. Paulo escreve para Timóteo. No século 21, hoje de manhã? Não. Há 2000 anos atrás. Aproximadamente, quase 2000 anos atrás. Você precisa entender isso. E ele escreve para Timóteo o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Preste bem atenção. Paulo vai dizer para Timóteo, há quase 2000 anos atrás, esses versículos. E quando você lê o versículo 6, está escrito, capítulo 4, versículo 6, de 1 Timóteo. Propondo essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Você percebeu que Paulo está dizendo para Timóteo alertar os irmãos daquela época que nos últimos dias ia existir espíritos enganadores, doutrinas, mandinga e urubá nos últimos tempos? E era para Timóteo falar com aqueles irmãos. Por que era para falar com aqueles irmãos? Porque os últimos tempos foi na época deles, foi no primeiro século, iria acontecer no tempo deles, não era possibilidade. Paulo não tratava com possibilidade. Existe uma possibilidade de estarmos vivendo nos últimos anos. Não é possibilidade, é real. Paulo deixou claro, nos outros vídeos está aí, olha no canal aí, Paulo mostrando categoricamente que eles estavam vivendo nos últimos tempos. E olha como que é interessante, Paulo diz para Timóteo, para ele alertar os irmãos daquela época, porque eles estavam vivendo esse último período da antiga aliança, últimos tempos, o fim, não o fim do planeta Terra, que não vai haver o fim do planeta Terra, meu irmão, mas é o fim daquela dispensação, o fim do mundo Aion, fim de uma era, fim de uma aliança. Olha para você ver o capítulo 6 da mesma carta, 1 a Timóteo, capítulo
6, versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, Jesus vai voltar no nosso tempo. Guardes até a vinda dele. Fique firme até a vinda dele. Não é possibilidade, não. Não é fique firme. Se Jesus vir no nosso tempo, aí você está firme. Não é isso. É guardes até. Fique firmes até Jesus voltar, porque Jesus vai voltar nessa geração, confirmando o que Jesus falou em Mateus 24, 34, ou seja, que ele voltaria naquela geração. Jesus voltou, foi na geração de Timóteo, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, foi naquela geração, meu irmão, lá no primeiro século, está muito claro. Por isso, Paulo vira para Timóteo e fala assim, ensina isso aos irmãos, porque isso vai acontecer no nosso período, nos últimos tempos ao qual nós estamos vivendo. E você, Timóteo, em outras palavras, fica firme até a volta de Jesus. 1 Timóteo 6,14. Até. Por quê? Porque Jesus vai voltar no nosso tempo. Se nós morrermos antes, Timóteo, isso aí é o seguinte, pode acontecer de nós morrermos antes, mas que Jesus vai voltar no nosso tempo. A possibilidade aqui é de nós estarmos vivos. Agora, sobre Jesus voltar nesse tempo não é possibilidade, é uma afirmação, porque Jesus deixou muito claro em Mateus capítulo 16, versículo 27 a 28, que voltaria naquele período, naquela geração. A única possibilidade que está aqui é deles estarem vivos. Timóteo, guarde até, ou seja, porque Jesus vai voltar no nosso tempo, vai voltar nesta geração que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Será que ficou claro isso? Só você ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e ler o versículo 6, você vai entender que era para aquela época, aquele período. Se você ler o capítulo 6, o versículo 14, você vai perceber que Paulo está falando que Jesus voltaria naquele período. Jesus falou e os apóstolos falaram que Jesus voltaria no primeiro século. Ninguém sabia o dia e a hora. Dia é segunda-feira, hora é meio-dia. Ninguém saberia que dizer que é terça, que é quarta, que é quinta, que é sexta. E ninguém saberia que se era 1 da tarde, 1 da manhã, 14 horas, 15 horas, 13 horas. Ninguém saberia isso. Mas todos sabiam que seria naquela geração, porque Jesus afirmou em Mateus 24, 34. Só o dia e a hora que não, mas seria naquela geração. Está muito simples. Muito simples. É só tirar o véu e ler a Bíblia sem o véu da religiosidade, dessa coisa que escraviza a mente das pessoas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Está aqui o meu abraço e obrigado. Até o próximo vídeo.